Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria muito grande eu estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que eu venho estudando ultimamente, com um público tão qualificado num centro de ensino de tanta excelência como é reconhecidamente a ESMAF. A doutora Patrícia gentilmente queria me apresentar e eu pedi para que ela não fizesse isso porque qualquer apresentação que venha depois do Dr. Salvares daria direito à indenização por danos morais, eu acho. Não dá para comparar, evidentemente. E eu tenho um currículo muito modesto. Eu quero dizer para vocês, só para a gente se familiarizar, que eu sou juiz federal substituto aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2008. Atualmente eu estou jurisdicionando em Londrina. E nesses 8 anos de magistratura eu sempre atuei exclusivamente ou não com a matéria previdenciária. E acho que é por isso que me convidaram para estar aqui nesse momento. Eu quero agradecer rapidamente a doutora Patrícia pela oportunidade que me concedeu também de divulgar o livro, falar com vocês aqui na ESMAF, ela como presidente da PAJUF, que é a entidade mantenedora da ESMAF. Agradecer ao Dr. Salvares por compartilhar esse momento, a doutora Melissa, a nossa professora de Direito Previdenciário aqui da ESMAF também. E eu vim tratar com vocês um tema que o professor Salvares já disse que ele realmente é muito espinhoso. A prescrição e a decadência no direito previdenciário, ela é muito pouco discutida profundamente em suas raízes. E pelas próprias características do direito previdenciário, ela traz uma infinidade de situações que a gente tem que resolver relacionadas à prescrição e à decadência e sem que nós tenhamos parâmetros normativos específicos para isso. Eu preparei aqui, vocês vão ver que no Data Show tem muita coisa que eu gostaria de falar com vocês, não dá. Como eu disse, as situações são muitas, aquilo que eu teria para explicar para vocês também é uma infinidade de questões, quase todas elas controvertidas, então vocês vão ver que eu vou passar rapidamente muita coisa aqui para tentar centrar em alguma coisa, poder me aprofundar em alguns pontos que me parecem importantes aqui. E aí, evidentemente, ao final, se vocês tiverem alguma questão em específico, vocês fiquem à vontade para me perguntar. O que a gente tem que ter em vista quando nós estamos falando de prescrição e decadência no direito previdenciário é que nós estamos falando de um direito fundamental. Nós estamos falando do direito do indivíduo ao auxílio, ao amparo do Estado naquele momento em que ele está em situação de maior vulnerabilidade, em que ele não tem condições de prover ao próprio sustento, presumidamente ou de fato ou comprovadamente não tem essas condições. E a prescrição e a decadência não deixam de alguma forma mitigar esse direito fundamental. Ela não deixa de relativizar, porque no final das contas, em razão da prescrição e da decadência, o segurado deixa de receber tudo aquilo que ele poderia ou que ele esperava receber por conta de um benefício previdenciário. Então nós temos que refletir, e essa reflexão é importante para depois servir como base para a maneira como nós vamos interpretar as normas de prescrição e decadência no direito previdenciário. Nós temos que refletir até que ponto um direito fundamental ele pode ser relativizado. Ele está na esfera de disponibilidade do titular. Porque a gente tem aquela ideia clássica de que os direitos fundamentais eles são indisponíveis, irrenunciáveis. Muito bem, se o direito fundamental é indisponível, como é que eu vou aceitar que uma regra de prescrição ou de decadência me impeça de receber prestações de uma aposentadoria ou de um auxílio-doença que foi concedido ou deveria ter sido concedido há muito tempo atrás? Então a gente precisa delimitar um pouco esse conceito de disponibilidade e de renunciabilidade de direitos fundamentais. De fato, eles são disponíveis, em alguma medida, muito pouca. E qual é essa medida? Eu creio que os direitos fundamentais, eles podem não ser exercidos, mas eles não podem jamais ser renunciados. Então, o que seria essa disponibilidade? A disponibilidade de você não exercer esses direitos naquele momento, por qualquer que seja, por vontade própria, pelas conjunturas, mas não a ponto de você não poder exercê-los futuramente. Então, o não exercício
estaria dentro da esfera de disponibilidade do titular de direito. Eu completei 35 anos de trabalho, de contribuição. Posso me aposentar. Aposentadoria por tempo de contribuição, integral. Preencho até as regras lá do 85, 95, que chegou agora. A melhor aposentadoria que poderia existir. Mas eu não requero o benefício, agora eu não quero me aposentar. Eu não estou exercendo. É uma maneira de disposição de um direito fundamental. E sem problema nenhum que isso ocorra. O que não pode acontecer é eu manifestar minha vontade no seguinte sentido. Eu não vou me aposentar agora, mas não vou me aposentar nunca mais, daqui para frente. Eu abro mão do meu direito de aposentadoria. Eu acho que o Brasil está passando por uma crise fiscal muito grande, o governo está com as contas estouradas, a gente sabe, e a minha contribuição vai ser evitar essa despesa. Talvez esse ato meu seja inválido porque eu não estou em plenas condições de discernimento quando eu falo uma coisa dessa. Mas, enfim, em tese, o que eu posso fazer é não exercer esse direito agora. E por que isso é importante? Por quê? Vamos cair naquela regra que mais para frente eu vou explicar para vocês, que prestações vencidas há mais de determinado tempo, elas são atingidas pela prescrição. O direito de reivindicar um benefício que foi indeferido, que não foi reconhecido, esse jamais pode ser atingido pela prescrição. Porque senão eu estou me privando de um direito definitivamente. Só para título de esclarecimento, para a situação ficar bem mais palatável para a gente, mas e o sujeito que está preso? Cumpriu a pena integral, 10 anos, regime fechado. Passou o prazo, o advogado não percebeu nada, o juiz não percebeu nada, e ele continuou lá na cadeia. E ele fez uns amigos lá, ele fala, também não faço questão de sair necessariamente nesse momento. Vou ficar mais um tempo aqui. Se ninguém reclamar, se ninguém falar nada, em tese ele pode continuar lá? Bom, vai ficar lá. Não é um ato ilícito que ele está cometendo, não tem nada de errado se ninguém reclamar, em princípio. Agora, poderia, se ele passar, depois de 10 anos, 15 anos, sem reclamar, alguém dizer, agora você não pode mais sair, porque prescreveu o seu direito de reclamar o direito à liberdade. Não dá, não é verdade? Então ele pode não exercer. Agora, com efeitos futuros, isso não pode acontecer. Então nós temos que ter em mente essa noção de disponibilidade de direito fundamental para entender bem a prescrição e a decadência no direito previdenciário. Está um pouco devagar aqui. É preciso compreender bem também, e vocês vão ver que parece fácil, mas não é, e muitas vezes o próprio legislador incide em equívocos. A diferença entre prescrição e decadência. Parece uma coisa elementar, mas vocês vão ver que gera controvérsia isso daí. Só para a gente fazer um teste aqui. Me deram 40 minutos para eu falar para vocês aqui. Tá? Esse é o prazo. Se eu quiser expor alguma coisa para vocês, eu tenho 40 minutos para falar. Se eu não falar nesses 40 minutos, eu não posso mais falar. Né? Imagine que isso daí fosse uma disposição legal. A lei dissesse o seguinte, professores, palestrantes ou quaisquer interessados em falar para alunos da SMAF numa sexta-feira à noite em que todos têm outros compromissos mais importantes e que pretendem... Enfim, você tem 40 minutos para falar. Se isso daí fosse previsto em lei, esse prazo seria decadencial ou prescricional? Vocês arriscariam? Decadencial. Decadencial por quê? É um prazo que nasce com o próprio direito, que limita o direito. Ele é íncito ao direito. É o prazo para que eu exerça aquele direito. Nasce com o direito e se eu não exercê-lo, o direito perece. O direito em si. Agora vamos imaginar uma situação contrária. Eu estou aqui falando, tenho 40 minutos para falar. A doutora Patrícia está vendo que não está legal. Ela falou, está arrependida de ter me chamado para vir aqui, o pessoal está começando a olhar celular e tal. Falou, olha, eu acho que eu vou ter que salvar essa noite. Vem aqui, me toma o microfone, fala muito obrigado, Bruno, você nos ajudou bastante, e encerra a noite. Mas eu ainda tinha mais 20 minutos para falar. E aí vamos supor que a lei me diga, olha, se você não reclamar nesse prazo que falta, nesses 20 minutos, você não pode mais reclamar depois. Aproveite agora enquanto você está aqui. Esse prazo seria de quê? Prescrição. Então a prescrição é aquele prazo que vai extinguir a pretensão. A pretensão está sempre relacionada à violação de um direito. Ela nasce com a violação de um direito. Então, é o prazo que eu tenho para defender o meu direito, para fazer valê-lo quando aquele que compõe a relação jurídica envolvida não o reconhece ou impede
que eu o satisfaça. Isso é a prescrição. E eu digo que parece simples, mas nem sempre é, porque vocês vão ver, eu espero conseguir chegar lá, que a própria lei incidiu naquilo que eu acho que é um equívoco muito grave. Eu estou acompanhado nesse ponto por boa parte da doutrina, mas a jurisprudência não, de taxar um prazo prescricional de decadencial. O prazo do artigo 103 da lei, do caput do artigo 103 da lei 8.213, ele diz que é de 10 anos o prazo de decadência para rever atos de concessão de benefício previdenciário. E aí vocês pensam comigo, esse prazo é de decadência ou é de prescrição? Nós vamos chegar lá. Antes disso, é importante ainda a gente delimitar alguns conceitos que são muito confundidos no direito previdenciário, e a gente vê doutrinadores de renome que sabem muito mais do que eu sobre direito previdenciário, muitas vezes não se atentando para isso. Quais são esses conceitos que a gente precisa delimitar? O conceito de direito adquirido, exercício do direito, pretensão e produção de efeitos financeiros. Direito adquirido, eu não vou ficar falando sobre esses conceitos mais básicos com vocês, mas você sabe que direito adquirido é aquele que se incorpora ao patrimônio jurídico do titular por ter preenchido todas as condições para que ele possa exercê-lo. Então vamos lá, trazendo isso para o direito previdenciário. Quando é que se adquire um direito? Depende do benefício. Aposentadoria, por tempo de contribuição. Trabalhei o tempo suficiente, eu tenho esse direito adquirido. Eu posso não exercê-lo. Daí a distinção entre direito adquirido e exercício do direito. Eu posso ter o direito adquirido, mas não exerço. Quando é que dá o exercício do direito na esfera previdenciária? Quando eu vou lá e requeiro meu benefício. Né? Eu posso requerê-lo depois de 5, 10, 20 anos. Aí eu estou exercendo o meu direito, que já era adquirido, que já estava adquirido. Senão nem poderia exercê-lo. Quando é que se dá Está devagar aqui, mas a pretensão. Quando é que nasce a pretensão? Quando eu não consigo fazer valer aquele direito que eu quero exercer. Então eu requeiro meu benefício previdenciário. O INSS indefere meu pedido. Ou então eu requeiro uma aposentadoria por tempo de contribuição integral, ele me concede uma proporcional. Eu requeiro uma aposentadoria por invalidez, ele me concede um auxílio-doença. Quando eu não estou plenamente satisfeito com esse ato do INSS, é que nasce a pretensão de eu defender o meu direito, que eu entendo que foi violado. Então notem bem a distinção. Eu só tenho uma pretensão nascida depois de um direito adquirido. E vocês vão ver, quando vocês estudarem jurisprudência, até mesmo a doutrina do direito previdenciário, muitos argumentos, por exemplo, sustentando que o direito à obtenção de um benefício previdenciário, essa é clássica, e aí vocês vão ver que tem dois equívocos nessa assertiva que eu vou passar para vocês aqui. O direito à obtenção de um benefício previdenciário é imprescritível, porque ele é um direito adquirido do titular do benefício previdenciário. Aí nós temos dois equívocos. Primeiro, o direito à obtenção de um benefício previdenciário, nós não estamos falando de prescrição aí ainda, nós estamos falando do direito de requerer. O direito de requerer poderia, no máximo, estar submetido a um prazo de decadência. Ele não está, mas em tese seria o prazo de decadência. Então não é imprescritível. Segundo, não dá para falar que esse direito ele é imprescritível porque é um direito adquirido do segurado. Porque veja bem, para eu falar em prescrição, eu estou falando em pretensão. E para eu falar em pretensão, eu pressuponho que exista um direito adquirido. Se eu não tiver um direito adquirido, não tem pretensão. E, consequentemente, não tem prescrição. Então, se eu considerar que sempre que existir um direito adquirido, ele não pode ser atingido pela prescrição, então nós acabamos com o instituto da prescrição. Não é verdade? A prescrição pressupõe um direito adquirido que tenha sido exercido e que tenha sido violado. Então, não dá para dizer que o direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível porque é um direito adquirido. Onde vocês vão ouvir muito esse raciocínio também, quando se trata do direito
da eventual incidência de um prazo de 10 anos para rever benefício previdenciário, para incluir um tempo de serviço ou tempo de contribuição que o INSS não reconheceu. O INSS não reconheceu. Então eu peço lá minha aposentadoria, eu tenho 42 anos de contribuição e tenho ainda um período de atividade especial que tem que ser convertido em atividade comum que me proporciona uma contagem diferenciada. O INSS reconheceu 35, me concedeu o benefício. Não está do jeito que eu quero, porque com 42 anos eu conseguiria uma renda mensal inicial maior. E existe doutrina abalizada, doutrinadores, como eu disse para vocês, que sabem muito mais de direito previdenciário do que eu. Mas me incomoda ver esse argumento. O argumento que se usa é assim, não corre o prazo de 10 anos, que eu já vou chegar nele para vocês verem, esse prazo de 10 anos, para o exercício da pretensão de inclusão de tempo de contribuição não reconhecido pelo INSS. O argumento diz assim, porque uma vez exercido o trabalho, ele se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado. De fato, uma vez exercido o trabalho, ele se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado. Passa a ser um direito adquirido dele? Sim, passa a ser um direito adquirido dele. Mas isso não significa só o fato de ser um direito adquirido que não poderia estar sujeito a um prazo prescricional. Justamente porque aquilo que eu falei para vocês. Todo direito adquirido é o pressuposto de uma pretensão. Mas é um argumento muito comum que se usa. Né? Não incide esse prazo porque é um direito adquirido. Aí eu trago ali as minhas dúvidas. E tem também a questão da produção dos efeitos financeiros, que uma coisa é quando você pede benefício, outra coisa é a partir de quando ele vai surtir efeitos financeiros. Não diz diretamente com aquilo que nós estamos tratando aqui, então eu vou pular essa parte. E aí nós vamos entrando, muito rapidamente, nas disposições específicas da Lei 8.203, aquela que o professor Savares falou que é a nossa lei básica da Previdência Social, dos benefícios, sobre as disposições da lei sobre prescrição e decadência. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em conta, não existe um prazo decadencial, aquele prazo para eu exercer o direito, para requerer benefício previdenciário. A lei não estabelece nenhum prazo, eu posso requerer o benefício quando eu quiser, justamente porque é um direito fundamental e eu não posso dele abrir mão para o futuro. Então, mesmo se houvesse esse prazo, se a lei estabelecesse, tem uma exceção que eu vou mostrar para vocês aqui, mas se ela estabelecesse, o benefício previdenciário deve ser requerido num prazo de 5 anos ou 10 anos. Logo que a Previdência Social começou a se firmar como um regime, ainda nos primórdios, umas leis bem antigas, existiam disposições nesse sentido. Você tem que requerer o benefício no prazo de 12 meses, senão você não pode requerer mais. Esse prazo hoje nós não temos. E se tivesse, seria inconstitucional, porque suprimiria por completo um direito fundamental do cidadão. Aí existe um caso, que é o artigo 71B da lei recente, uma alteração, uma lei de 2013, acho que vocês conseguem ver aqui. É o caso do salário maternidade. Quando a mãe, ou a titular, ou o titular originário do benefício do salário maternidade venha a falecer no curso do período de recebimento, hoje o cônjuge tem a possibilidade de ele pedir o salário maternidade durante o período restante, ou o período em que não foi gozado pelo segurado original, no caso da mãe falecida. E aí vocês vejam o que dispõe o artigo 71B da Lei 8.213. O parágrafo 1º. O pagamento do benefício de que trata o caput, aquele que é pedido pelo cônjuge sobrevivente, deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Ou seja, se o cônjuge sobrevivente não pediu o benefício, até o último dia do término, ele não pode mais pedir. No meu ponto de vista, o que isso significa? Aqui foi estabelecido um prazo decadencial para exercer o direito. Se você não pedir, você não recebe mais. Esse prazo decadencial, se ele for desobedecido, ele suprime por completo o direito de acesso ao benefício. Esse direito de acesso ao benefício, ele não pode ser atingido por prazo prescricional e decadencial. Tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal recente, muito emblemático sobre isso. Recurso extraordinário 626.489. Ele diz que o direito de acesso não pode ser subtraído. Nessa situação aqui, a lei está fazendo isso. E aí, aquilo que eu vinha falando com vocês, a distinção de prescrição e decadência. Olhem só, é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado para revisão do ato de concessão. Vocês acham que é decadência isso? Então, eu peço um benefício, o INSS nega o benefício.
ou, na verdade, revisão de ato de concessão. Ele concede, mas não daquela forma que eu queria. Violou um direito meu. Surge uma pretensão para eu defender esse direito. Que prazo é esse? Prescrição. Prescrição. Não é decadência. A lei falou que é decadência. Mas daí vamos complicar um pouco. Por que é prescrição? Porque a lei diz que é prescrição. O artigo 189 do Código Civil fala: violado o direito, nasce a pretensão que se extingue pela prescrição. Essa distinção entre prescrição e decadência, ela decorre da lei, é a forma como a lei regulamentou esses dois institutos. Muito bem, se a lei diz o que é prescrição e o que é decadência, uma outra lei posterior, ela não poderia, em tese, falar: não, mas agora aqui, isso aqui não é mais prescrição, isso aqui é decadência. Eu acho que é decadência. Bom, se eu me pautava pela lei para fazer essa distinção, como é que eu faço agora? A gente sabe que o legislador nem sempre é técnico o suficiente, é para isso que existe a atividade do intérprete, dos juristas, para a gente corrigir pequenos equívocos técnicos do legislador. Se essa questão de prescrição e decadência muitas vezes não é bem assimilada nem no meio jurídico, vocês imaginem no meio legislativo. E aí a gente fica naquela situação. Por um lado, eu não posso revogar a lei, ou simplesmente não aceitar uma lei porque ela vai contra aquilo que eu entendi até então. Por outro lado, eu tenho o dever, como jurista, como intérprete da lei, de sanar essas deficiências técnicas. Aqui, foi uma deficiência técnica ou foi de propósito? A lei fala: não, aqui eu quero que seja decadência mesmo. Eu cheguei à conclusão de que foi uma deficiência também, porque se vocês buscarem na exposição de motivos da medida provisória que instituiu esse prazo, a doutora Melissa sabe disso, né? Então, a justificativa foi assim: olha, se o INSS tem um prazo de 10 anos para rever os próprios atos, esse prazo é do artigo 103A, é o artigo seguinte que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, eu vou tentar. Esse prazo é de decadência, porque é o prazo pro INSS rever os próprios atos, aquele prazo que a administração tem no exercício da autotutela. Muito bem, se o INSS tem um prazo de 10 anos para rever os próprios atos, esse prazo decadencial, então também tem que ter um prazo para o contribuinte, para o segurado, rever o benefício. Se tem 10 anos de decadência para o INSS, vamos colocar 10 anos de decadência para o segurado. Mas a situação do segurado é diferente, ele não está anulando um ato próprio, ele está se defendendo contra uma violação do direito. Então a lei partiu de um pressuposto equivocado. Mas por que eu estou falando tudo isso? A discussão simplesmente acadêmica? Não é uma discussão simplesmente acadêmica. Por quê? Uma das distinções do regime jurídico da prescrição e da decadência: não se suspende nem se interrompe prazo decadencial, só prescricional. Então, se eu considerar que isso aqui é de decadência, não se suspende nem se interrompe. E aí, olha o que a gente encontra na jurisprudência. O prazo é de decadência. A jurisprudência maciçamente não entra nessa discussão. Ela trata como de decadência, inclusive o Supremo Tribunal Federal, naquele recurso extraordinário, que reconheceu a aplicação do prazo, desse prazo decadencial aos benefícios concedidos anteriormente, ele trata como de decadência, e na jurisprudência isso é tranquilo. A doutrina, boa parte da doutrina já se insurge contra isso e diz que é de prescrição. Mas olha o que a gente encontra na jurisprudência. O direito à revisão de um ato foi reconhecido pelo próprio INSS. Era revisão de auxílio-doença, o problema no cálculo do salário, da renda mensal inicial de auxílio-doença. Foi reconhecido pelo próprio INSS com a publicação de um memorando circular, antes de decorridos 10 anos da concessão do benefício, razão pela qual resta afastada a alegação de decadência, considerando então como esse reconhecimento como uma causa de interrupção do prazo. Olha essa decisão recentíssima da TNU. Afasta-se a decadência pelo reconhecimento administrativo do direito. Veja bem, ou é decadência, e aí ela não é interrompida pelo reconhecimento administrativo do direito, ou então isso é prescrição. Então está incompatível. Então não é uma discussão acadêmica. Na verdade, tem se reconhecido muito frequentemente que esse prazo ele é interrompido, ele é suspenso, dependendo de atos praticados pelo INSS. Então dá-se um tratamento de prescrição para ele, mas denomina-se de decadência. Então está aí uma inconsistência da lei. Pessoal, sempre que tiver alguma pergunta, eu estou passando muito rápido porque o conteúdo é muito extenso, mas vocês fiquem bem à vontade, tá bom? Se tiverem alguma pergunta. Existe uma discussão sobre a inconstitucionalidade desse prazo, que já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, para vocês que estão interessados aí em fazer concurso, é constitucional. O Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, reconheceu a constitucionalidade desse prazo. E
existe também uma discussão, que também foi solucionada pelo Supremo, contra a imprescritibilidade da pretensão contra o ato denegatório de um benefício. Ou seja, quando o INSS nega um benefício, o prazo de 10 anos fulmina a pretensão de defesa desse direito ao benefício? Não. Hoje a discussão era grande, tanto que vocês vão ver aqui que a TNU chegou a editar uma súmula. A súmula 64 da TNU dizia: o direito à revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial sujeita-se ao prazo decadencial. E aí a gente chegaria naquele ponto de uma disponibilidade do segurado implicar uma renúncia absoluta, uma impossibilidade absoluta dele gozar de um direito fundamental. Isso realmente é inconstitucional, não está na esfera de disponibilidade dele. E por que disseram isso aqui, que o direito à revisão... Tínhamos muitos outros julgados na jurisprudência falando que o indeferimento também era fulminado pela prescrição. Um dos principais argumentos, eu acho que não vou voltar aqui na lei, mas enfim, a lei, na redação originária, ela falava assim: ressalvado o direito ao benefício, prescreve em 5 anos o prazo do recebimento das parcelas anteriores. Só tinha o prazo quinquenal. Ressalvado o direito ao benefício. Bom, então estava ressalvando que o direito ao benefício poderia ser defendido a qualquer momento. A redação atual não faz essa ressalva. E a redação atual, ela fala assim, é de 10 anos o prazo de decadência, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, pressupõe então que foi recebida alguma coisa, né? Ato de concessão. Ou, aqui o problema, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Aí se interpretava isso aqui. Bom, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória, então quer dizer que a decisão que indefere também está sujeita. Essa era a interpretação que se dava. Não é. A redação ela é truncada, mas o que ela quer dizer? Quando você pede um benefício do INSS, e esse benefício ele é concedido, ainda que de uma forma que não satisfaça plenamente o segurado, ele tem a possibilidade de interpor um recurso administrativo contra esse ato de concessão. Esse recurso administrativo não tem efeito suspensivo, ou seja, o benefício ele é concedido e é pago da forma como reconhecido pelo INSS. Ao mesmo tempo, o segurado interpõe recurso e leva a discussão para a esfera administrativa. Então, enquanto ele discute administrativamente, o benefício é pago. A decisão indeferitória definitiva tem que ser interpretada naquela decisão do recurso, quando tem recurso interposto. Então, é evidente que se eu estou discutindo a questão administrativamente com o INSS, não vai ter prazo de prescrição para eu deduzir. Ela não está resolvida ainda na esfera administrativa. Ela só vai estar resolvida a partir do momento que o INSS se posiciona de uma maneira definitiva. Não, de fato o benefício é esse. Porque até então ele pode reconhecer o direito, e aí não vai nem nascer prazo de prescrição. Então isso levou ao equívoco. A própria TNU acabou cancelando essa súmula depois, vocês vão ver. A súmula que veio em substituição, eu não sei se eu deixei aqui, mas deve estar em outro momento. A súmula 81 depois veio corrigir esse equívoco. Não incide o prazo decadencial previsto nos casos de indeferimento e cessação de benefício. Tá? Então hoje essa questão está superada. Pela mesma razão, nós temos que concluir que não incide prazo de prescrição contra um ato do INSS que venha a suspender ou que venha a cancelar um benefício. Está gozando do benefício, o INSS suspende esse benefício ou cancela, é a privação para o futuro da possibilidade de gozo de um direito fundamental. Não é atingida pela prescrição. E aí nós temos uma infinidade de situações e de discussões a respeito de incidência do prazo prescricional quanto ao ato de concessão. Uma das que gera muita divergência, inclusão de tempo de serviço. Se o INSS concede um benefício sem reconhecer aquele tempo de serviço que o sujeito trabalhou, e a pretensão contra esse não reconhecimento prescreve, vocês vão encontrar doutrina, muita doutrina, e alguma jurisprudência dizendo que não está sujeito, porque não foi uma matéria levada à apreciação do INSS, e se não foi uma matéria levada à apreciação, não corre contra ela prazo de prescrição. Eu vou voltar ali na súmula 81 da TNU.
Está meio devagar aqui. Mas a súmula 81 da TNU diz isso, que matérias não apreciadas pelo INSS não estão sujeitas a prazo de prescrição. Nós temos... Já me apontaram ali que está acabando meu tempo, gente. Então, como eu disse para vocês, ali teria muita coisa para eu falar para vocês. Eu não vou ter condições de falar. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Essa, inclusive, eu não coloquei no livro porque veio à tona depois de encerrado já a edição, mas eu acabei de escrever um artigo. Quem tiver interesse, peça para o pessoal da SMAF que eu mando para vocês. É uma inovação muito grande que veio no Código Civil agora, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou consideravelmente o regime das incapacidades e que afetou diretamente a questão da prescrição contra os incapazes no direito, no direito previdenciário. Ela está lá para frente, eu vou passar rapidamente aqui para vocês verem, porque essa eu não quero deixar escapar antes de acabar meu tempo aqui. Mas, em suma, era o seguinte, o artigo 3º do Código Civil dizia que eram considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos, as pessoas portadoras de deficiência que não tinham discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil e, se eu não me engano, aqueles que não tinham condições de manifestar a própria vontade. E o artigo 198, inciso 1º do Código Civil, dizia que contra os incapazes não corria prazo de prescrição. Na Lei 8.213, a gente tem 2 dispositivos basicamente que falam da suspensão do prazo prescricional contra os incapazes. Tem o artigo 79, que é específico em relação à pensão, que fala contra os menores. Eu posso passar tudo para você depois, tá? Depois, porque eu estou passando aqui, está tentando, mas quem tiver interesse eu passo aqui também o data show. Que dizia o artigo 79, então, que contra os pensionistas menores e incapazes não corria prescrição. Os incapazes eram aquele que o Código Civil considerava incapaz. E o artigo 103, perdi de novo aqui. Olha só, essa é a redação original, né? E os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Contra essas pessoas não corre prazo de prescrição, não corria. Porque o 198.1 do Código Civil fala contra os incapazes do artigo 3º. E a lei previdenciária fala contra os incapazes, não corre. O que aconteceu? Veio à tona a lei 13.146 de 2015. E olha a redação do artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes quem? Os menores de 16 anos. Só. Quer dizer o quê? Que não corre prescrição hoje, prazo prescricional é suspenso ou impedido, contra quem? Contra os menores de 16 anos. É isso que a lei está dizendo. Aí veja bem, essa lei 13.146, ela veio com evidente propósito de melhorar as condições dessas pessoas com deficiência, de acabar com aquele estigma que elas tinham, de, por serem consideradas, na grande maioria dos casos, absolutamente incapazes, serem, na verdade, considerados como alguém que não tinha vontade própria, que só poderia se manifestar por terceiros, falar por terceiros, ouvir por terceiros e não tinham condições de exprimir a própria vontade. Para a questão de prestigiar a própria dignidade dessas pessoas, essa lei veio dizer o seguinte, olha, eles são plenamente capazes, eles não são menos do que ninguém. O propósito é nobilíssimo, de buscar a igualdade. O problema é que, nessa busca ansiosa pela igualdade, ela pode ter prejudicado sensivelmente esses interesses, porque se eles são capazes, poxa vida, eles têm condições de responder pelos próprios atos, então contra eles não corre mais prescrição. Então você imagina uma pessoa com deficiência, aliás, essa alteração não era nem necessária, porque veja bem, o que o Código Civil dizia? São incapazes as pessoas com deficiência que não tenham o discernimento necessário. A incapacidade não é pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência, é pelo fato dela não ter o discernimento necessário. Então não precisava disso. Enfim, mas a lei está aí e a gente precisa tratar ela de alguma maneira. Essa lei foi promulgada com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela veio, na verdade, concretizar todas as disposições dessa convenção no âmbito normativo interno. Essa convenção vinha nesse mesmo propósito, de erigir essas pessoas com deficiência ao máximo grau de possibilidade de exercício dos próprios direitos.
Essa convenção, e aqui eu acho que está o X da questão, ela foi aprovada com base naquele artigo 5º, parágrafo 3º. Foi o primeiro ato, salvo engano, que foi aprovado com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que diz que os tratados internacionais, os acordos que forem aprovados pelo quórum de 3/5, eles são recepcionados na nossa ordem jurídica com força de Constituição. Então, isso é um parâmetro importante de interpretação. Essa convenção, para todos os fins, ela tem força de Constituição. Olhem bem o que diz o artigo 4.4 desta... Ué, não está aqui? Aqui. Artigo 4.4 da Convenção. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência. O que ela está dizendo aqui? Essa Convenção, e consequentemente a lei que veio a regulamentá-la, não pode servir para reduzir a esfera de proteção das pessoas com deficiência. Ela não pode servir para isso. Então, nada que ela venha dispor e, consequentemente, a lei que foi editada com base nela, pode ser interpretado no sentido de reduzir. Muito bem. Se antes dessa lei, essas pessoas com deficiência que não tinham discernimento para a prática dos atos da vida civil, na matéria previdenciária, gente, isso acontece muito, porque nós temos benefícios por incapacidade, as pessoas com deficiência mental, o benefício assistencial de prestação continuada, ou mesmo aposentadoria por invalidez, em que as pessoas que postulam esses benefícios não têm realmente discernimento nenhum para a prática dos atos. Então isso acontece muito na prática previdenciária. Pois bem, se antes da lei elas tinham assegurado contra elas que não correria prazo prescricional, ou seja, se ela pedisse um benefício indeferido hoje, se ela entrasse com uma ação questionando esse benefício daqui 20 anos, ela receberia esses 20 anos de parcela em atraso, porque o prazo de prescrição de 5 anos. Existe um prazo de 5 anos, eu não cheguei nisso com vocês, não deu tempo, mas existe um prazo de 5 anos para você receber as parcelas em atraso. Esse prazo não corre contra os incapazes, não corria na redação originária. Então ela poderia daqui 20 anos receber tudo isso, os atrasados. Nós não podemos admitir, com base nesse artigo da Convenção, que a modificação que foi feita no regime das incapacidades seja prejudicial. Por quê? Porque isso aqui é uma norma constitucional. Então, ela não pode... A lei ordinária, a Lei 13.146, sob pretexto de regulamentar essa norma constitucional, não pode prejudicar. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Não consegui, não vi nada sobre isso ainda ser discutido nos tribunais, mas vai chegar. A minha conclusão é a seguinte: no ponto em que essa alteração no regime das incapacidades afetou a proteção dessas pessoas com deficiência contra a prescrição, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional com base nessa convenção. Poxa, mas como é que eu não vou reconhecer? Então, agora eles continuam sendo incapazes? Não, a lei diz que eles são capazes e a ideia é que se favoreça. Mas assim, a gente pode reconhecer uma inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que essa forma de ser interpretada a lei, ela não seja recepcionada. Então, eu entendo que tem que continuar considerando como protegidas pela prescrição essas pessoas. Gente, tinha muito mais coisa para falar. Eu não cheguei nem na metade aqui. Tem talvez uma última... Alguém me perguntou durante os autógrafos ali a questão de ações coletivas, a interferência das ações coletivas sobre as individuais. Eu vou falar sobre isso para a gente encerrar, num passo de 5 minutos. O que acontece? Nós temos hoje, quando as demandas de massa contra o INSS, principalmente são aquelas que dizem respeito à forma de reajustamento, de benefícios, de concessão, que afetam todos os segurados em geral, elas começam a ganhar uma amplitude muito grande, a tendência é que se ajuize ações coletivas para a defesa desses direitos. E a gente sabe que essas ações coletivas, que o processo coletivo não tem nenhuma incompatibilidade com as demandas individuais que venham a ser ajuizadas. Ou seja, se o Ministério Público ajuiza uma ação, aconteceu agora com a questão da limitação das aposentadorias ao teto das emendas constitucionais 28 e 41, que todos os benefícios do INSS teria que rever aqueles que tinham sido limitados ao teto. Quando há uma ação coletiva, eu posso, pelos artigos do Código de Defesa do Consumidor, prosseguir com a minha ação individual. Se eu faço isso, eu não me submeto aos efeitos da ação coletiva. Fale para mim o resultado da minha ação individual. Em contrapartida, a lei diz o seguinte: eu posso requerer a suspensão da minha ação para aguardar o desfecho da ação coletiva e aí sim me valer dos benefícios que ela proporciona.
E aí o que acontece muitas vezes? Entra-se com uma ação coletiva de revisão como essa que eu estou dizendo. O segurado vê que tem uma ação dessa, a possibilidade de uma solução proveitosa para ele é muito grande, e ele fala, eu vou esperar e aí depois eu executo. Ao final, em 2 casos emblemáticos, que foi esse que eu disse para vocês, do teto das emendas constitucionais e da revisão do artigo 29.2, que discutia essa revisão de auxílio-doença, foi feito acordo com o INSS. E aí o INSS estabeleceu, vamos revisar para todo mundo. Vamos revisar para todo mundo, mas vai ter um cronograma para o pagamento dos atrasados. Não posso pagar tudo agora. E aí faz um cronograma de 5, 10, daqui 15 anos os últimos vão receber. Aí as pessoas falam, não vou esperar 15 anos. Ajuiza a ação individual. E aí nós temos entendimentos bastante discrepantes na jurisprudência. Alguns falam assim, a doutrina segue mais esse caminho que eu vou dizer para vocês agora. Não, independente disso, a interrupção do prazo da prescrição pelo ajuizamento da ação coletiva aproveita aqueles que ainda assim quiseram perseguir o seu direito pela ação individual. Existe a corrente que é muito forte. Mesmo ele não tendo optado por se valer da ação coletiva. Interrompeu e começou de novo para ele. E existe na jurisprudência, a doutrina pouco agora, mas na jurisprudência tem uma corrente que fala, não, se você optou por ajuizar a tua ação individual, você abriu mão daquela ação coletiva. Você tinha a possibilidade de não ajuizar, agora você não pode pegar a parte boa daquela ação coletiva, que é a interrupção do prazo prescricional, antecipada, e deixar de lado a parte ruim, que é receber daqui 15 anos. Então não serve para você essa interrupção, para você não interrompeu. E aí, qual que é, essa é uma questão que o STJ vem tratando agora com o objetivo de resolver o problema e que parece ganhado o maior apoio da jurisprudência. É dizer o seguinte, não, a intenção da lei, quando ela diz que você pode suspender a sua ação individual para se valer da ação coletiva, é incentivar as pessoas a aguardar o resultado para não se ter uma proposição massiva de demandas que vai só congestionar o judiciário e que vai trazer riscos de decisões conflitantes. A pessoa que optou de boa fé por esperar, e esse é o incentivo da lei, espere, ela não pode ser prejudicada depois se a solução definitiva na ação coletiva não é plenamente satisfatória para ela. Então, ela poderia, depois de resolvida a ação coletiva, não era isso que eu queria. Aí eu ajuizo. Mas como ela não pode ser prejudicada, então a interrupção do prazo da prescrição pela citação lá no processo coletivo pode vir em favor a ela. O que não pode ser aproveitado é aquela pessoa que, ainda durante o curso da ação coletiva, ela opta por ajuizar dela. Ela não quer nem esperar para ver o que acontece. Nesse caso, me parece que ela realmente optou por seguir a via individual. Então, qual é a conclusão que eu chego? Se durante o trâmite da ação coletiva o segurado abre mão de se valer daqueles benefícios e ajuiza a ação própria dele, ele não vai ter em seu benefício a interrupção da prescrição decorrente da ação coletiva. Agora, se ele aguardou, ele estava esperando para ver o desfecho, e aí ao final viu que não foi favorável para ele, aí sim, aquela interrupção, eu acho que tem que aproveitar ele. Esse foi o entendimento que foi preconizado pelo ministro Teori na época que ele estava no STJ ainda e que tem ganhado força agora. Então, basicamente, é isso que tem sido feito na jurisprudência. Gente, eu confesso que eu fico um pouco frustrado aqui, porque eu tinha muita coisa para falar para vocês. Eu sei que é um tema muito técnico, mas, assim, é cheio de nuances. Se vocês não vão se deparar com isso tudo no momento na hora de fazer a prova de um concurso, com certeza, na hora da prática jurisdicional, vocês vão ver muitas situações relacionadas à prescrição e decadência que não estão sendo discutidas a contento e que não são desenvolvidas, às vezes, até na doutrina. Então, eu fico à disposição de quem tiver alguma dúvida em específico nos estudos ou na prática. Se quiser me mandar, eu vou procurar o mais rápido possível responder. Eu agradeço porque a essa hora, numa sexta-feira, não é fácil. E, como eu disse, é uma honra muito grande para mim estar aqui. E eu acho que, de minha parte, é isso. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho que o tempo está esgotado, mas se for alguma coisa rapidinha, vocês fiquem à vontade, gente. Essa última situação que o senhor colocou a respeito da pessoa que aguarda o desfecho, é a pessoa que pede a suspensão da sua ação individual? Ou é uma pessoa que não propõe ação nenhuma, e aí quando vem o desfecho da ação coletiva, ela fala,
gostei, não gostei e agora eu vou propor a minha. Tá, como é que é o seu nome? Ana Paula, eu só vou repetir a pergunta porque eu acho que para quem está assistindo à distância, ela perguntou se essa interrupção da prescrição na ação coletiva, ela não favoreceria ou favoreceria tanto a pessoa que pediu a suspensão da ação individual durante o curso da coletiva, como aquela que não ajuizou. A ideia é a seguinte: o que não pode se aceitar é que a pessoa de antemão abra mão da ação coletiva. E quando que ela faz isso? No curso da ação coletiva, ela prossegue com a ação dela. Se ela está prosseguindo com a ação individual, tendo a oportunidade de aguardar, ficou claro que ela opta pelo desfecho da ação individual. E não me fugiu agora o artigo do Código de Defesa do Consumidor, diz que na concomitância das duas prevalece a individual. Então, por outro lado, se a pessoa pede a suspensão do prazo, a suspensão da ação individual, mesmo que não tenha tido citação ainda, ela está atendendo ao chamado da lei de aguardar a solução coletiva. Então, nesse caso, eu acho que ela tem direito a considerar o prazo como interrompido, da mesma forma que aquele que nem ajuiza, que está aguardando. Então, o que vale é que a pessoa não seja prejudicada pelo fato de ter aguardado o desfecho, seja não ajuizando a ação, seja pedindo a suspensão. Tá bom? Pessoal, muito obrigado.